Dando continuidade, eu quero que você faça o seguinte: nós vimos como está mudando os parâmetros aí de navegação, ok? Com o item Aircraft selecionado, dá um pulinho aqui, clica duas vezes em Aeroplane Controller, que é um arquivo de programação em C#. Clicou duas vezes, tá aqui o mesmo. Aí vai, é claro, o comentário, né? Se você é programador, você vai entender isso tranquilamente. Se você não é programador, você vai ter dificuldade de entender. E a gente recomenda, né, que você faça o curso de programação em C# aqui pela Camaleão Digital, ok? Mas não vai prejudicar aí, vamos dizer, de forma integral o seu entendimento. Você vai ficar sem entender a parte relacionada ao código, mas pelo menos vai entender a mecânica de relação entre o código e a aeronave, ok? Eu quero que você dê um pulinho, entenda aqui que é o seguinte, deixa eu dar um zoom, né? Eu estou usando as bibliotecas padrões da Unity, perfeito, e estou trabalhando aqui de forma hierárquica com o objeto Aeroplane, ok? Que é da categoria de veículos e faz parte da biblioteca padrão da Unity, tudo bem? Digo que é um elemento de corpo rígido, passo isso como valor como argumento, como valor de referência, ok? Type of é uma rotina e estou passando um argumento que essa palavra é reservada, né? Então eu estou aplicando o que? Física, peso. Aqui é uma aplicação de física e peso à aeronave, ok? E estou fazendo tudo isso através de um requerimento como componente, ou seja, estou aplicando aqui na prática um componente que vai dizer que este elemento, este modelo 3D aqui da aeronave, nada mais nada menos é do que um corpo rígido. Eu estou aplicando física na prática a toda essa aeronave, ok? É só isso que eu estou fazendo. Para você que talvez não seja programador, só falar assim para traduzir em miúdos, na prática, via programação, eu estou dizendo aqui para a engine que quando compilar o jogo, quando compilar, vamos dizer assim, o level na realidade, eu quero que seja aplicado física como se fosse realmente um corpo sólido, um corpo rígido à minha aeronave, tá? Que senão não vai, resumindo, ter aí, eu não vou ter esse grau de simulação, esse grau realista de física em termos de velocidade, peso, torque, etc e tal, relacionado à aeronave. Só isso, tá bom? Todos os campos que nós manipulamos na última aula estão aqui presentes, como você já sabe, né? Ó, deixa eu até aqui só mostrar para vocês que é o que? A velocidade com relação ao motor, o giro, enfim, todos aqueles elementos que vimos na última aula. Se você não viu, dá um pulinho de volta lá. Eles estão aqui presentes como variáveis, tá? Esses valores, ó, a partir sempre ponto e vírgula, você sabe, é o fim da linha de instrução. Então, a partir do fim da linha de instrução, eu estou passando esses valores aqui. No caso, esse é do tipo float, ou seja, eu sei que vai ser levado em consideração ponto decimal. E por que vai ser levado em consideração ponto decimal? Porque a gente está se retratando em relação a questões de força, velocidade, enfim, física, né? Que é do tipo, estou atribuindo 40 do tipo float para a variável max engine power, ou seja, a força máxima do motor, tá? E no caso são variáveis privadas, tá? Ou seja, são de visibilidade apenas em relação a este arquivo, ok? Estou passando também variáveis responsáveis pelo limite, rotação, eixo, diagonal, os flips, né, que são aquelas manipulações em relação à asa, etc e tal, tá bom? Então, só estou aí explanando para vocês que todos esses tipos, na realidade, são variáveis, ok? Então, dando continuidade aí, da mesma forma, questões em relação à altitude, freio de pouso, etc e tal, estão todas aqui que recebem esses valores conforme você vai jogando, conforme a manipulação, tá ok? Tudo bem? Então, e aí dito isso, olha só, eu vou estar sempre pegando e atualizando esses valores, tá? Eu vou estar sempre, esse get, qual que é a diferença desse get private set? É que é apenas uma leitura de dados que eu vou estar sempre pegando, porque esses valores vão estar sempre em constante alteração, conforme eu vou aí navegando com a nave. Então você fala, peraí, então esses são os valores iniciais que eu passo para que a nave tenha o mínimo, vamos dizer assim, de parâmetros para poder estar navegando com ela. Exatamente. E esse aqui são as leituras relacionadas a esses valores, aos valores de, por exemplo, altitude, aos valores de, por exemplo, enfim, a nave andar para frente, para trás, mesmo quando está em piso, valores relacionados aí justamente a parte de giro em torno do próprio eixo, a direita, a esquerda, a diagonal, etc. Então, valores que vão estar aí recebendo mutação, porque vão estar aí
poxa vida, conforme eu vou estar manipulando a nave, eles vão estar sendo lidos, tá? Esse get é para leitura. Você for dar um pulinho aqui em nada mais edit, settings, import, clique em access, horizontal. Olha só, aqui eu tenho as entradas de dados, AID, enfim, de valores para poder manipular, seja via joystick, teclado, mouse e tal. Aqui tem de mouse button, tá? Vertical e tudo mais, tá? Que eu também vou acabar lendo via programação. Ok? E aí descendo, olha só, start, eu tenho aqui a minha rotina. A rotina start é a rotina sempre que é a primeira a ser startada em relação a um arquivo de programação via C# para Unity, independente qual seja a finalidade, tá? Então, isso aqui é a palavra reservada start, sempre que você vê, esse é o primeiro rotina que vai ser startada. Aqui tem início aqui e fim aqui, tudo bem? Aquilo que eu tinha combinado com vocês, estou aplicando a questão de drag, a questão de eu poder manipular tipo, o corpo rígido em questão, que é a aeronave, tá bom? E de forma angular também, tá? Aqui é uma rotina, deixa eu só, vou até fechar a engine, tá? Não precisamos dela por hora, tá bom? Na verdade, o módulo de programação aqui é o suficiente para nós, que é o Mono Develop, que é o editor aqui da Unity. Alguns se sentem mais à vontade trabalhando com Visual Studio, aí fica o teu critério, tá bom? Não tem problema algum. Eu estou passando aqui nada mais nada menos, sabe aquelas variáveis lá, pink, row, IO, throw, toggle, que é responsável, que vimos na última aula. Então elas estão ocorrendo nessa rotina aqui, public void move, que é uma variável de visibilidade pública, ou seja, não somente a esse arquivo de programa, mas a outros arquivos de programas que possam acessá-la. Então eu tenho aqui na prática olha só, eu tenho aqui um parâmetro do tipo float. Então aqui eu tenho o nome da variável, tá? A tipagem dela, ou seja, o tipo da mesa, distribuídos em 1, 2, 3, 4 variáveis, 5 variáveis, tá? Brakes, né, que é a parte de freio, aqui o input, né, que é a parte onde eu entro, justamente por isso que eu mostrei o input lá para vocês, que eu manipulo, seja via joystick, teclado ou mouse. Então ele vai estar lendo por aqui, e a rotação em relação ao próprio eixo ou diagonal tá aqui, ó, tá bom? Então os eixos, na verdade, horizontal, vertical e diagonal estão aqui, tá? Então eu estou pegando esses argumentos eu vou receber eles, tá? Em tempo real, e eu vou atribuir, eu tenho que criar uma cópia da variável para poder estar recebendo e manipulando esses valores em nível local. Eu vou estar recebendo eles e atribuindo a outras variáveis que tem aí um nome similar, tá? Inclusive só está vendo aqui a alteração em relação à o primeiro caractere, que no caso está maiúsculo. Então você fala, por que eu tenho que criar uma cópia local? Porque essa cópia ela vai ser destruída depois de ser usada, tá? Cópia local, tá bom? Então eu tenho que passar esses valores para poder estar manipulando eles, tá? Então estou fazendo aqui a passagem, ó, tá bom? Desses valores que estão vindo do que? Esses valores, eles para serem tratados, eles estão vindo diretamente o que? Daquela paleta de propriedades lá que nós manipulamos na última aula, ou seja, eu estou trazendo esses valores diretamente de um objeto da Unity e transferindo ele para variáveis. Então por isso que eu tenho que manipular eles através de uma cópia local de variável que vai ser destruída após a rotina acabar, tá bom? O clamp inputs, essas rotinas aqui, ó, auto level, calculate forward speed, ou seja, para calcular a velocidade, toggle, para poder estar calculando aí oscilação da aeronave, drag, que é a manipulação. Eu tenho uma rotina para cada uma daquelas ações, o torque do motor, ou seja, velocidade, força, constância e manipulação da nave. Eu tenho uma rotina que é executada. Isso aqui é o cabeçalho da rotina, tá? Essas aqui por si só nada acontece, aqui é só a forma de chamar a rotina, só estou invocando a rotina, é o cabeçalho da rotina apenas que eu estou invocando para manipulação e movimentação da aeronave. Então aqui eu recebi os valores, estou atribuindo a variáveis locais, e aqui só o cabeçalho das rotinas que eu estou invocando elas, tá bom? Inclusive com relação à altitude também, tá? Então nada demais, ou seja, tudo aquilo que vimos na aula anterior é invocado através dessas rotinas, tudo bem? Perfeito. E aí o que acontece? Olha só, em relação ao próprio eixo, clamps inputs, aqui em relação aqui essa rotina aqui, math, é uma das rotinas mais antigas que existe desde as primeiras linguagens, Pascal, C, tá? Ou seja, aquelas linguagens científicas e técnicas que eram muito utilizadas antigamente, até hoje são, de certa forma, mas dentro de um nicho de mercado mais segmentado. Essa aqui é uma das rotinas mais antigas que existe para fazer cálculo em relação matemático.
seja raiz quadrada, fração, números fracionados, etc. e tal. Então é bom você saber que ela já é antiga e bastante usada, tá? Então todo o cálculo, toda manipulação em relação ao giro na horizontal, vertical ou diagonal, bem como manipulação irregular, estabilidade, tudo vai ser manipulado aqui a partir sempre do eixo do ponto pivô da nave. Por isso que eu tenho 1 aqui e menos 1, tá ok? Mais a manipulação, estou passando esses 3 argumentos, mais a manipulação que eu vou estar entrando em tempo real através dos controles e manipulação da nave com o jogo em módulo runtime, ou seja, o módulo de execução, tá ok? Aqui essa rotina é o Calculate Roll and Pix Angles, né? Ou seja, o cálculo com relação ao giro e os ângulos da manipulação da nave, tá ok? Aqui nada mais nada menos eu estou pegando forward transform, né? Forward é para poder eu estar me movendo para frente, ok? Você já deve ter visto talvez isso em séries de fios ou alguma coisa assim. Flashback é quando eu me movo rapidamente para trás e forward é quando eu me movo rapidamente para frente. Então, com relação à manipulação da nave para frente, eu estou aqui passando os valores com cópia com a variável local e atribuindo a princípio o valor 0. E aí ele vai fazer aqui uma SQR, um cálculo simples. Olha só, vai verificar questões em relação à magnitude, a força, né? Se é maior do que 0. Se for, ele vai permitir aí que, poxa vida, ele vai rodar a rotina normalize flat forward em relação ao que? A manipulação da nave para frente com estabilidade, tá ok? É só isso que ele está aí fazendo, tá? E aí é claro que essa ação ocorre a partir daqui, né? Onde eu pego os eixos x, y e através do cálculo matemático eu atribuo em relação ao ângulo principal, tá bom? Da mesma forma o faço em relação às outras posições de vetor. E essa rotina prática possibilita que eu possa estar aí, poxa vida, embicando a nave, em especial na decolagem, fazendo com que a mesma tenha uma decolagem suave, tá ok? Aí seguidamente você vê que assim, eu estou tendo aqui, não sei se vocês perceberam, todas essas rotinas, elas foram declaradas aqui o cabeçalho, ok? E aqui seguidamente elas estão sendo, enfim, estão sendo descritas, estão sendo aqui construídas, né? Então você pode observar que aqui eu tenho a chamada para cada rotina aqui, que para cada cabeçalho, né, de rotina, eu tenho aqui a mesma completa. Aí você fala, então elas aqui estão sendo invocadas e aqui e para execução, mas o corpo delas inteiro, ou seja, a descrição completa delas está embaixo exatamente, tá ok? Então, só para que você saiba, ó, calculate roll and picking angles, né? Cálculo de rotação e ângulos, eu estou vindo chamando, invocando por aqui, mas ela está sendo declarada aqui embaixo, tá bom? Que foi a que acabamos de ver, tá? E aí tem aqui o auto level, tá? O auto level, do qual vamos estar dando continuidade na próxima aula.